amadinhos! Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Vamos gravar mais uma vez. E dessa vez não tem brincadeira, dessa vez não tem desafio, mas sim um vídeo bem legal, contando um pouquinho pra vocês da nossa história, né, de amigas. São 6 anos esse ano, né? 6 anos que a gente completa de amizade e isso é muito bom. Por mais que a gente vive às vezes cortando uma outra, mas a gente se ama. Deus sabe por que não nos fez assim irmãs, né, de sangue, sabe? Assim, mesma mãe, porque não ia dar certo. Deus teve misericórdia das nossas mães. Deus teve misericórdia das nossas mães, porque acho que não ia dar muito certo, entendeu? Imagine eu, Maísa e Sulamita juntas. Eu acho que não sei. Mas é isso, gente. E nessa contando essa nossa história, da nossa amizade, o tema desse vídeo é sobre amizade cristã. Então, já chega se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Agora foi. Não, porque a gente tá se acostumando, calma. Nós somos novas, novo, assim, tudo né? novo pra gente. Então, já chega se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificações para receber mais notificações sobre vídeos que nós postarmos. Isso aí. E é isso, gente. Dá o seu like, compartilha com os amigos de vocês. E esperamos que esse vídeo ajude você nas suas escolhas e na escolha das suas amizades. Vamos lá? Roda a vinheta. Então, gente, eu vou começar contando um pouquinho da nossa história. Quando eu era bem pequena, meus tios, eles eram da igreja da Rebeca, né? E eu acompanhava eles assim, eles chegaram até a casar lá na igreja dela, eu fui daminha deles e tudo mais. E éramos... A produção já tá até rindo. Sabe que, gente, ela tá rindo porque tem uma história, né, por conta desse casamento tem, mas em outro vídeo a gente conta, entendeu? Outro vídeo a gente conta. Enfim, aí nós nos conhecemos assim, né, mas nada, tipo, ser amigas, não era só conhecidas mesmo. E eu fui crescendo, né, cresci. Morarmos também no mesmo bairro. Isso aí. Pra quem não sabe, a gente mora no mesmo bairro, então a gente sempre se esbarrava, porque a casa dela depois de grande, né? Depois de grande já. Isso aí, a casa dela é um pouco antes da nossa igreja. Então, assim, pra eles saírem, enfim, eles sempre passam em frente à nossa igreja. Então já é costume você ver uma pessoa ali todo dia, por educação, né? Oi, tudo bom? E na nossa igreja também, sempre teve evangelismo na rua, na porta da nossa igreja, na porta da casa, em frente à casa dela tem uma praça. Então a gente sempre fizemos evangelismo e sempre evangelizávamos a Maísa, a família dela, enfim, todos que passavam ali em frente. Vai. Sim, e como eu tava falando, eu fui crescendo e tudo, e ela acabou de falar, foi evangelizando, falando comigo e tudo mais. Mas assim, sabe aquele período rebelde, né, que a gente sempre tem? Então, eu não era cristã ainda e eu tava nesse período rebelde. E então, tipo, toda vez que eu via a Rebeca na rua, ela, gente, sério. Ela corria de mim, gente. Eu olhava, eu falei assim, aquela garota. Ela vinha pra falar comigo, de vir à igreja e tudo mais. E, tipo, eu fazia a simpática. Tá bom, vou vir, mas nunca vinha. E vale ressaltar, ela não gostava de mim, não é com a minha cara. Acho que é porque eu parava ela, né? Aí, gente, um belo dia, eu falei que eu viria na igreja, né? Ela foi e me adicionou no Facebook. Gente, eu não ia aceitar, né? Mas, assim, por educação, eu aceitei. Terrível. Aí, ela ficava me mandando mensagem. Gente, às vezes eu ficava, tipo, 2 dias sem responder ela. Nem visualizava a mensagem dela. Aí eu sério, não gostava. Mas depois, com o tempo, né, eu comecei a responder ela, falando comigo. E o motivo de eu ter ido na igreja de vocês foi que eu fui dama de uns 15 anos. Sim. E nesse dia, a Sulamita, eram... A minha irmã era cerimonialista. Cada coisa, né, que acontece. Era cerimonialista desses 15 anos e ali a gente até chegou a conversar. Gente, nós tiramos... A primeira foto nossa foi nesse dia. E eu vou falar pra vocês, eu não sei nem por que eu tirei essa foto com ela. E a gente vai colocar essa foto aqui. Não vou colocar, não. Não vou colocar essa foto, não. Vamos colocar. Mas a gente vai colocar bem rápido. Tipo assim, botou e tirou. Não vou colocar essa foto mesmo. Não. Como algumas edições, quem sabe a gente coloca aqui. Só pra vocês verem a nossa primeira foto. Não.
Até porque não dá, gente. Essa foto não dá. Enfim, gente, eu não sei nem por que eu tirei essa foto com ela, até porque eu não gostava dela mesmo, sério, eu não gostava. Ela era minha fã, mas ela não queria falar. Eu não gostava. Enfim, aí depois desse dia ela veio conversar comigo, Sulamira também conversou, conversamos por muito tempo mesmo, e eu falei que iria. E nesse tempo eu estava com uma pessoa, a pessoa também falou, vamos na igreja e tudo mais e tal. E nós fomos na igreja. Aí comecei a gostar, né? Aí eu fiquei visitando, até que uma vez eu fui sozinha. Fui sozinha na igreja e ela sempre falando comigo. Nesse dia até ela veio do meu lado, domingo. né? Foi domingo? Foi no domingo. Foi domingo não. Foi quinta, foi uma quinta. Foi uma quinta? Foi uma quinta. Foi numa quinta. Eu acho que foi uma quinta. Foi quinta, não foi? Não lembro. Eu acho que foi domingo. Enfim. Enfim, gente. Foi algum dia. Eu lembro a roupa que ela tava, gente. Que roupa que eu tava? Eu tenho a foto. Você tava com um vestido longo. E você tava com uma jaqueta sua. Era uma... Eu não... Era assim, amiga. Era assim. Vou pegar essa foto no Facebook. Facebook não era vestido longo. Era assim, não era, era vestido. Era saia longa. Ah, é verdade. Era uma saia. Era no domingo, eu acho, não era? Acho que foi no domingo. Acho que foi isso. Domingo? Acho que foi domingo, sim. Enfim. Vai. Você lembra... Gente, eu vou... Cala a boca! E nesse dia, gente, foi num domingo que ela foi lá na igreja. Que você voltou, né? Porque já tinha ido uma vez. Já tinha ido. Isso. Aí eu acho que nessa vez que eu falei, foi quinta-feira, foi um dia que eu tinha ido, mas que eu aceitei foi no domingo, não foi? Foi no domingo, acho que foi isso mesmo. Foi isso aí. Aí, gente, desde então, foi quando começou. Se a Rebeca já me perseguia, né? Ela me perseguiu mais ainda. Sério. E assim, não, calma aí. E aí, desculpa te atrapalhar. Gente, e foi uma luta, porque assim, o culto foi muito bom. E quando meu pai fez o apelo, ela tava lutando. Nesse dia eu estava tocando. Eu estava na bateria e você tava sentada, acho que era... Eu tava no segundo banco. Segundo banco. Aí eu falava assim, eu olhava pros olhos dela e falava assim, só que antes eu já estava conversando com ela, entendeu? E aí quando ela chegou quando ela foi no domingo, nesse dia, ela no banco, bora Maísa, vamos. E meu pai fazendo um apelo ali. E o pastor, ele falava assim, eu não vou parar porque tem alguém aqui que Deus está chamando, que não sei o que, falando. E aí ela na bateria, ela falava assim, vem, Maísa, vem. E eu olhava pra cara dela, quando eu vi que ela tava me chamando, eu abaixei a cabeça, tipo assim, nem olhava mais pra ela. E eu começava a chorar, e realmente senti algo que era pra eu ir. Mas só que eu, tipo, não conseguia, parecia que tinha algo que me prendia. Acho que foram uns 5 minutos, chamando a Maísa. E assim, eu hoje entendo que aquilo que tava me prendendo era Satanás, porque ele não queria que eu voltasse. Com certeza. Entendeu? Aí você até levantou da bateria, não foi? Foi isso mesmo. Saiu. Gente, sério, foi muito difícil, porque foi uma resistência. Porque ela era da igreja, né, um tempo, ela foi da igreja e depois ela saiu da igreja e teve essa fase, enfim, da vida dela, que acredito que outros vídeos, né, ela vai contar um pouco, né, um testemunho da vida dela. E pra realmente, quem já foi um dia e sai pra voltar, é muito difícil. Eu não tive essa experiência e nunca quero ter na minha vida, porque sou criada na igreja, né, desde bercinho. Então, assim, mas nós nos damos muito com jovens, com pessoas que têm essa história. Então, a gente acaba... Porque um líder de verdade, ele vive por aquela pessoa. Então, ele luta junto com aquela pessoa. Então, eu sei o quanto foi difícil pra ela, porque eu passei toda essa fase dela voltar e até mesmo acostumar com uma nova vida na presença foi difícil. Foram várias etapas. Ela sempre tava ali, nunca deixando assim pra eu não desistir, né? Pra eu não querer voltar atrás. Porque mesmo que a gente vai lá na frente, aceitei Jesus. Só que nós temos uma vida antes, né? E a gente fica pensando assim, o que eu vou fazer? Isso aí. E os meus amigos? Como eu vou lidar com isso? Será que meus amigos vão me abandonar? Como é que vai ser agora daqui pra frente? Porque agora eu não vou poder mais frequentar os mesmos lugares que eu ia.
E também eu ficava muito na minha cabeça, eu vou mudar, eu tenho que mudar. E, gente, uma coisa que eu quero falar dentro disso, você não muda de uma hora pra outra. Não é assim, não é desse jeito. E eu ficava pensando muito nisso, e eu chegava até muitas das vezes a falar pra ela, falar assim, eu não vou mudar, não sei o quê. Gente, eu sou muito, assim, estressada, né, muito estourada. Eu era pior, né? Eu era pior. Mas, tipo assim, eu era... Ainda é, mas era pior. Gente, mas eu era, assim, de noção como eu era. Eu era muito, muito mesmo. E eu ficava, assim, revoltada, porque eu falava, eu não vou mudar, não vou mudar. Eu tenho que, agora que eu sou crente, eu tenho que fazer assim, assim, assado. Não é assim, não é desse jeito. Eu falava muito assim. E eu falava pra ela, eu falava assim, isso não vai dar certo de eu ser cristã, não, porque eu não vou mudar, não vou isso, não vou aquilo. E, gente, é com o tempo. Conforme você vai indo aos cultos, você vai se entregando mesmo, você vai se doando pro Senhor mesmo, deixando que o Espírito, ele começa a mudar você, porque não foi a Rebeca, não foi ela que me mudou, não. Foi o Espírito que me mudou. Sim. Ele foi trabalhando e, tipo, como muitas das vezes falam, eu também me questionava muito, minhas roupas. Eu falei, gente, eu não tenho roupa pra ir à igreja. Então, assim, eu não tinha roupa. Mas isso também, o Espírito, ele vai tratando na gente. A gente não vai, você tem Jesus hoje, amanhã já tô com saia longa até o pé. E não é assim. Até porque a palavra diz, vinde a mim como estás. Então você não precisa estar perfeito. Tem muita gente que fala, eu só vou aceitar Jesus, eu só vou à igreja quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, quando eu me afastar das más companhias. Não, se você for pensar dessa forma, você nunca vai. Você precisa ir do jeito que você está, porque lá na igreja, porque onde você estiver, com a ajuda da sua liderança, lendo a Bíblia, orando, com a ajuda do Espírito Santo, isso vai mudando aos poucos. Sim. Exatamente isso. Gente, teve uma fase que eu falava assim, eu não quero mais, eu não vou ser mais cristã, não sei o quê. Eu mandava mensagem pra ela ficava meio desesperada. Ela falou assim, não, que isso, você não vai. E ela ficava em cima de mim mesmo. Por quê? Eu vou explicar. Teve essa fase que eu acho que foi uma das piores fases, que os meus amigos que eram amigos, eu achavam que eram amigos mesmo, porque eu acho que assim, que é amigo mesmo, independente se eu hoje sou cristã ou não, eles têm que ser meu amigo. Sim. Entendeu? E depois que eu fiquei mesmo, né, firme, eu comecei a pregar para esses meus amigos. E essa ainda foi a pior fase para mim, porque quando eu comecei a fazer isso, eles começaram a falar, começaram a me julgar. Você estava com a gente, isso e aquilo, agora que você virou crente, agora você tá o tempo todo falando de Jesus, que não sei o que, não sei o que. Gente, e essa foi a pior fase, por quê? Porque esses amigos que eu considerava amigos mesmo meu, começaram a se afastar. Aí eu cheguei até, você vai lembrar disso, eu falei pra ela que eu não queria mais, não queria, e eu fiquei acho que uns 2 dias, né, sem ir à igreja. Uns 2 dias sem ir à igreja, e ela já ficando desesperada, ela me ligava, eu já não queria entender por quê. Eu falei assim, eu pensei, né, Satanás, ele colocou esse pensamento, porque isso realmente é coisa de Satanás. Ele colocou o seguinte, eu pensava assim, por que eu vou ser cristã? Porque eu sendo cristã, meus amigos todos se afastaram de mim, então eu não vou ter mais amigos. E não é desse jeito. E aí que eu vi quem realmente eram os meus amigos. Foi nesse período que eu vi que os meus amigos de verdade eram aqueles que me apoiaram, porque a melhor escolha, o melhor caminho, não tem outro melhor caminho senão estar na casa do Senhor, senão servir ao Senhor. Então eu vi que esse era o melhor caminho para mim, e aquelas pessoas que se afastaram eram para se afastar. Sim. E tem uma frase que eu sempre vou carregá-la comigo, numa pregação também que eu falei sobre essa frase, que quando alguém sair da sua vida, não reclame. E quando alguém entrar na sua vida, se alegre. E foi basicamente o que aconteceu comigo. Muita gente saiu da minha vida e outras entraram. E essas pessoas que entraram foram para acrescentar. Porque se hoje eu sou o que eu sou, se hoje eu cresci espiritualmente, se hoje eu tô assim, é por causa de pessoas que Deus enviou para que eu pudesse estar assim, entendeu? Então isso é a amizade também, a amizade cristã. Porque é como a palavra diz, as más conversações, ela corrompe os meus costumes, que está lá 1 Coríntios 15, fala sobre isso.
Então eu entendi o quê? Que aquelas pessoas não era para eu estar com aquelas pessoas mais. Não era mais o tempo de eu estar com aquelas pessoas. Deus estava colocando outras pessoas na minha vida para acrescentar, para eu crescer. Porque se talvez hoje eu tivesse naquele tempo com aquelas pessoas, eu não estaria do jeito que eu estou, não teria crescido. Eu estaria uma criança ainda. Exatamente, não teria amadurecido. Isso aí. Aí a gente... E aí começa toda a nossa história de amizade, porque aí depois que ela entrou pra igreja, passou um tempo, né, eu ajudando ali bastante, porque a gente sempre, lá na igreja, a gente tenta fazer como o pai espiritual, a mãe espiritual de uma pessoa, porque às vezes é difícil, né, o pastor tá ali sempre, enfim, ali na frente ajudando. Então eu fiquei responsável nessa área com a Maísa, mas também minha mãe, Sulamita, ajudou muito. A gente hoje nos ajudamos, né, umas às outras. Mas lá no início foi assim. E aí foi quando a nossa amizade começou. A gente, depois de um tempo, teve toda aquela intimidade para compartilhar as coisas. E aí foi... Gente, era demais, cara. Eu e Maísa, a gente conversava direto, era o dia todo. Hoje não é diferente, né? Hoje é um pouco assim... porque, tipo assim, hoje a gente tá tão acostumada já que a gente não nem... Verdade. Hoje a gente não conversa nem mais pelo WhatsApp. Ela vive aqui, né? Então, não. Tô brincando, gente. Mas assim, no início, a nossa amizade foi muito legal mesmo. Continua, graças a Deus. Faz parte, né, os desentendimentos, mas são poucos, não são muitos, porque são pessoas totalmente diferentes. E eu entendo por uma coisa, a importância também de você ser um bom influenciador. Por quê?